fazendo a apresentação, como eu falei, que eu estou com essa limitação porque eu estou pelo celular. Aí eu peço que, quando eu apresentar agora o slide, alguém ligue o microfone só para dizer se está me ouvindo, tá? Se está vendo a imagem, se está conseguindo me ouvir. Porque quando eu espelho a tela, some minha imagem aqui, mas vocês ficam me ouvindo e eu compartilho a tela do slide. Então, vou iniciar aqui. Estão conseguindo ver o slide? Alguém poderia ligar o microfone para me dizer se está conseguindo ver na tela de vocês? Sim, estou conseguindo. Pronto. Então, né, o que seria esse projeto que eu estou desenvolvendo de forma livre e autônoma, que é o projeto Vozes. Então, eu inicio minha apresentação falando que é a minha forma de ser útil e a forma que eu escolhi me mostrar. Então, o Vozes, ele está dentro do meu propósito, que é do meu profissional para o coletivo. Então, ele é um projeto social que a cada semana eu convido um profissional para trazer diferentes temas. Então, é um projeto interdisciplinar. Então, mesmo eu sendo da área do direito, eu acredito que o direito ele é plural e ele se comunica com todas as áreas. Então, deixa eu aceitar aqui. Então, a fase do projeto, né? O projeto, ele perpassa, né, por esse bate-papo online. Depois teremos o lançamento de um e-book gratuito, que tem prazo mais ou menos para junho, porque eu estou desenvolvendo ele solo, né? Então, é muito difícil conciliar tudo e desenvolver esse e-book que eu comecei no ano passado, mas eu pretendo que o lançamento dele seja agora em junho. Ele tem o intuito de ter uma formação de uma equipe interdisciplinar para quando a gente estiver vivendo um outro momento, uma outra realidade, ele possa ser presencial. Então, o Projeto Vozes ele tem o intuito de chegar em escolas e faculdades para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, esse é o Instagram, que é onde eu faço a ocupação e a revolução. Então, é lá que eu escrevo. Então, tudo que eu desenvolvo é a partir da minha pesquisa acadêmica e esse é o perfil do Instagram, Pluralidade de Vozes. Então, para mim, né, o bate-papo, ele é para a gente sair da zona de conforto, ser longe de calmaria, no sentido que é para inquietar, para a gente fazer reflexões críticas e construir uma consciência coletiva. Então, as pessoas me perguntam, por que você não faz uma live no Instagram, né? Eu alcançaria mais pessoas. Mas o intuito do projeto é ser uma roda de conversa. Então, uma roda de conversa onde todos possam interagir, onde todos tenham a liberdade. Eu pausei aqui porque eu tive que aceitar. Deixa eu voltar aqui para a tela. Estão vendo o slide novamente? Tá, sim. Quer dizer, saiu daí. Eu tive que pausar. Eu tive que aceitar aqui. A gente já fez de tudo para essas interrupções, mas sempre uma hora vai, né? Ainda não chegou esse dia, mas eu espero que o meu notebook ele funcione para que eu possa, porque se eu estivesse com o notebook, né, ele aceitasse, eu poderia estar manuseando, aceitando pelo notebook e eu estaria dando continuidade pelo celular, mas aí temos essa restrição aí. Então, o Vozes, para mim, é a liberdade de ser quem somos com a responsabilidade por nossas escolhas. Então, eu acredito que estudar as redes sociais, os comportamentos nas redes, é muito disso, da gente entender até onde vai a nossa liberdade. Então,
como eu acredito que somos seres sociais, somos atravessados principalmente por nossa condição, seja de gênero, de raça ou de classe social. Então, eu acredito que o outro tem muito viés do nosso espelho. E tudo que está acontecendo através da rede social hoje, seja esse aumento, né, da criminalização de ódio, do discurso de ódio, ainda assim é um reflexo social. Então, nada que acontece na rede social não é algo que acontece no mundo real. Então, ali, para mim, funciona como um espelho, que é o que estamos construindo dentro dessa sociedade. Então, para mim, o Vozes é possibilitar a hora de novas narrativas. Então, por isso que tem esse slogan: se minha voz tem força, imagine a nossa. Então, essa é uma apresentação minha, da minha família. Eu coloquei friends proposital, porque não caberia todos os meus amigos. Então, para não ter briga, tá? Aí eu falo, né? Eu sou a minha história, meu caminho é novo, mas o meu povo não. E é justamente desse lugar de honraria, né? Eu não estaria aqui hoje podendo fazer e dividir um pouco do conhecimento com vocês, aprender com vocês, se não fosse permitido, né? Através dos meus ancestrais, através da minha mãe, do meu sistema familiar, né? Que pavimentou essa estrada para eu poder chegar até aqui. Então, quem sou eu, né? Eu me chamo Daiane Gabriela da Silva Cardoso, e por isso que eu coloco essa citação de Lélia Gonzalez, que o negro tem que ter nome e sobrenome. Então, é muito importante a gente se apresentar, né? Dizer quem somos. Então, eu sou formada em gestão ambiental, formada em Direito pela Católica, e sou pós-graduanda em Direito Digital, que foi através da minha pós-graduação que surgiu essa inquietação de levar conhecimento e desmistificar o mundo jurídico para o maior número de pessoas interessadas. Então, o meu maior lugar de observatório é as redes sociais, que se restringe ao Instagram. E o meu tema de TCC foi a era digital e a cultura do cancelamento, análise do dano gerado a partir do abuso da liberdade de expressão. Então, eu coloco aqui uma inquietação, né? Por que tanto ódio virtual? Então, a cultura do cancelamento está dentro da construção histórica da sociedade. Reconhecer é o primeiro passo para avançarmos. Então, a gente não avança. Deixa eu aceitar aqui quem pediu. Vou voltar aqui para o exemplo. A gente não avança, né? Não transforma, não modifica a sociedade se a gente não reconhece, né? Se a gente fica na negação do problema, a gente acaba não solucionando o problema, não avançando. Então, para mim, é essa urgência que a gente tem de construir diálogos horizontais. Então, para quem não conhece o Vozes ainda, eu coloco essa frase aqui: você não é obrigada a nada. Então, sempre que algum de vocês se sentirem à vontade de participar, seja escrevendo, ligando a câmera ou apenas o microfone, vocês fiquem à vontade. Aqui a gente não tem exatamente 1 hora para poder dialogar. Sempre que vocês acharem pertinente, vocês podem estar escrevendo no chat e dizendo que gostaria de fazer alguma contribuição. Lembrando que ninguém aqui é obrigado a concordar ou simplesmente discordar com a gente, mas manter o nível de respeito diante das nossas explanações. Então, aqui é um espaço de troca e de aprendizado. Interrompeu aqui. Aqui é um espaço para troca e aprendizado. Então, para mim, o lugar de fala também é um lugar de escuta. Então, a gente requer também a humildade para poder aprender. Ai, gente, me desculpe essas interrupções, é porque, infelizmente, eu estou pelo celular, então tem essa... Então, para mim, né, a revolução começa com diálogo e todos têm que contribuir, e o conhecimento ele não se esgota. Então, o objetivo do projeto Vozes é compartilhar de forma acessível o conhecimento jurídico, construir uma rede de apoio para compartilhar experiências e conhecimento de network
Então, sempre que vocês se sentirem... Eu vou parar o slide, eu vou falar sem slide. Peraí. Então, sempre que vocês se sentirem à vontade para poder se apresentar, né? Seja seu produto, seja seu serviço, fica à vontade quando vocês quiserem ligar o microfone. Então, o Vozes, ele é um pouco de tudo, por isso que eu falo que essa questão do network, por exemplo, minha convidada da noite, né? A gente não se conhece fisicamente, então reconhecer o poder das redes sociais é justamente isso. Entender que como o nosso campo, né, pode atrair pessoas para nos alinhar com o nosso propósito. Então, Isa, eu nem sei se Isa lembra, ela uma vez abriu uma caixinha de pergunta e... Quer falar, Maiane? Não. Ok. Isa abriu uma caixinha de perguntas, falando, né, sobre algumas questões, e aí a gente acabou conversando sobre a endometriose, que eu disse a ela que eu descobri há pouco tempo. E dali a gente trocou um pouquinho de figurinhas, e eu não tinha ainda desenvolvido esse projeto, porque esse projeto, ele né, através de insight, ele foi criado em maio, e aí teve todo esse tempo de maturação. Então, de dezembro para cá, eu comecei a desenvolver esses encontros. Então, para mim, é de muita valia, de significado. Eu não conhecer uma pessoa e a pessoa me oportunizar, né, de estar conhecendo o meu projeto, né? Então, essa oportunidade, ela foi através das redes sociais. Então, hoje, né, às vezes a gente fala assim, hoje está muito difícil de confiar nas pessoas, né? Mas o quanto o Voz está fazendo pessoas acreditarem em mim e também confiar em mim. Então, eu já trouxe outros profissionais que não me conheciam, mas acreditaram de alguma forma que eu tinha algo a dividir, que eu tinha algo sólido e verdadeiro para poder estar aqui contribuindo. Então, para mim, reconhecer o poder das redes é justamente desse lugar, né? Como é que a gente se conecta através das redes sociais. Então, mesmo pessoas de outro estado, de outro lugar do mundo, a gente pode sim, né, criar uma amizade, criar uma relação saudável. Então, por mais que eu fale sobre a cultura do cancelamento na minha pesquisa, eu acredito que a gente vai sempre doar o que a gente tem, né? Então, se a gente quer ser a mudança, né, se a gente quer transformar o lugar, ele tem que perpassar, né, iniciar com as nossas ações. Então, o Vozes, ele tem essa semente, né? Ele começa a florescer a partir não só dos meus estudos, mas de todos que estão aqui oportunizando seu tempo e querendo aprender e querendo discutir em uma rede saudável. Então, como eu falei, o nome do projeto é Vozes. Eu agradeço imensamente a parceria de Isa, né, de estar aqui, de se disponibilizar, depois também pararem um pouquinho da correria do dia, da noite de vocês, para a gente poder estar conversando. Então, eu vou passar para a Isa e eu não vou apresentá-la. Eu acho importante, né, o nome do projeto é Vozes, justamente com esse intuito, a gente sair desse lugar de silenciamento. Então, aqui, acreditar em novas narrativas é justamente oportunizar a fala. Então, eu quero que Isa se apresente, tá? Inicie as suas contribuições e aí a gente vai debatendo ao longo da noite. Então, obrigada e eu passo a palavra para vocês. Muito grata, Dai. Muito bom estar aqui. Gente, estou me conectando com vários temas, né? A parte da fala dela. Já me suscitou vários movimentos aqui, mas me apresentando inicialmente, né? Eu sou Isadora e recebi esse convite da Dai que me atravessou assim em várias Isadoras dentro de mim, né? Porque eu me formei e fiz mestrado em psicologia e sempre tive uma necessidade muito grande de ir para o social. E eu vejo que esse projeto, ele inclui com muita força, né, o social. Então, depois de ter feito a graduação e o mestrado em psicologia e ter me dedicado a várias áreas dentro do social, né, trabalhei com adolescentes em conflito com a lei, com crianças dentro de acolhimento institucional,
com grupos de mulheres na periferia, em ONG também, com crianças. Então, vejo o quanto dentro dessas temáticas, né, assim, que a Day trouxe, eu me sinto atravessada dentro desses contextos nos quais eu trabalhei e que foram os contextos que depois deram lugar para o trabalho que eu tenho hoje, né? Porque quando eu terminei o mestrado em psicologia, eu sentia que eu não queria mais depender de uma instituição na vida. E foi aí quando eu decidi abrir esse espaço para trabalhar com a espiritualidade, né? Eu sempre tive uma necessidade muito grande de me conectar com o mundo espiritual, seja através das medicinas da floresta, seja através das várias religiões, enfim, assim, eu não tenho uma religião em específico, né? Mas me vejo atravessada por várias religiões, sobretudo essas que a gente tem com muita força no nosso contexto brasileiro, a exemplo das religiões de terreiro e das religiões que fazem uso da bebida de ayahuasca, né? Então, dentro dessa linha da espiritualidade, eu decidi que alguma técnica, né, alguma ferramenta iria vir como canal de conexão com esse mundo superior, de modo que, a partir dessa conexão, eu conseguisse entregar também o meu serviço para o mundo. Porque sempre vim de uma lógica muito racional, né, muito acadêmica. E foi aí, tendo conhecido na psicologia, quando eu cursava psicologia constelação familiar, que hoje eu trabalho com constelação familiar, né, depois de ter passado por uma formação, inclusive quando eu estava em Salvador, né, mas eu sou cearense. Nasci em Fortaleza e cresci tendo essa conexão com a minha cidade a partir desse campo de estudo, né, foram 9 anos institucionalizada na Unifor, vivenciando esse processo da academia. Então, quando já posso começar a trazer, Day, o que me suscitou, né, a tua fala. Quando tu começaste a apresentar o projeto e tu falaste sobre esse movimento de sair da zona de conforto, eu vi aí o primeiro passo, né, para esse reconhecimento da nossa autorresponsabilidade. Porque quando a gente vai para essa visão de homem, né, de humano que a gente tem, eu me afinizo muito com a visão que a gente tem dentro das abordagens humanistas, que são abordagens que a gente tem dentro da psicologia, né? E aí eu me lembro muito da Gestalt terapia quando ela fala que todo ser humano é responsável pela sua própria história. Então, por mais que a gente venha, né, inserido dentro de uma realidade, tanto a nível... Desde um nível fisiológico, biológico, nós somos um corpo inscrito na Terra, até camadas mais elevadas, né, de contextos grupais, sociais, institucionais, econômicos e tudo mais. Diante de tudo isso que está posto, qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso movimento de ação necessário pela nossa própria vida? Porque enquanto a gente não se apodera, inclusive teve uma frase que... não lembro exatamente como ela falava, que você citava Paulo Freire, né, no seu projeto, e Paulo Freire me toca muito, sou muito conectada com ele, que falava exatamente sobre quando o oprimido conseguir sair do lugar de oprimido, é que ele vai libertar o opressor. É algo assim, né, que você traz na definição, porque em maior ou menor medida, todos nós somos ou vítima ou algoz de alguma coisa, né? E muitas vezes a gente não se dá conta disso, inclusive porque esse padrão do ser vítima de algo ou ser o autor de algo que oprime alguém, às vezes a gente não está se dando conta desses padrões, né? E aí me lembro, né, quando você trouxe também sobre esse ponto da rede social como reflexo desse mundo externo, isso me toca muito no quanto... dentro desse nosso senso de querer fazer justiça, a gente excede os limites da nossa própria ação, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Porque quem me acompanha no Instagram sabe que muitas pessoas interagem, né, comigo. E aí, há um tempo atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem pedindo para eu denunciar o perfil de uma mulher que trabalhava com mulheres e se intitulava coaching. E aí, quando ela me fez aquele pedido, eu só li e eu não respondi, né, a conversa na hora.
Para mim, eu não tinha nada o que fazer. Eu não uso a minha rede social para estar depreciando as pessoas. Eu acho que o caminho não é esse, sabe? Esse caminho da violação. Para mim, o caminho não é esse. E aí, depois ela me mandou uma mensagem me cobrando que eu tinha lido ela e não tinha respondido ela e não tinha feito nada. Então, assim, o quanto que dentro da nossa relação com a rede social, a gente não sabendo qual é o nosso lugar e o nosso papel, a gente acaba assumindo uma postura que não é nossa. Né? E aí eu acabo até por gerar essa reflexão e aproveito para te perguntar depois, Day, o que tu sente, né, sobre isso? Porque no passado a gente tinha aí essas pessoas que foram apedrejadas em praça pública, né? E até hoje em dia isso em algum nível, em maior ou menor medida, ainda existe, né? E aí de que forma a gente está usando essas redes sociais para ou nos autorresponsabilizar sobre o nosso próprio processo, ou para estar dando uma de salvadora e querer arranjar problema para a vida de todo mundo e não olhar para a gente, sabe? Porque eu sinto que existem muitos limites, né, dentro do nosso próprio processo de reconhecer qual é o nosso lugar na vida, né? Então, em que medida? Aí trago esse paralelo, né, que você até tinha colocado no início da sua fala. A gente tem, de fato, aí essa liberdade de expressão. Hoje, inclusive, vi uma publicação que falava sobre... Não lembro exatamente como era, mas que era um projeto a nível... Não sei para que nível, né? Se era para o país, enfim, se era para que trecho do território brasileiro. Mas que falava sobre a não exposição de casais homoafetivos. Não sei se vocês chegaram a ver, né, isso também. Então, o quanto que dentro dessa relação que a gente tem com a rede social, a gente também não tem podado essa nossa capacidade de se expressar, né? Como, por exemplo, recentemente o Instagram, ele autorizou aparecer mamilo. Quantas fotos já não foram denunciadas, né, por conta do nosso próprio corpo, né? Do quanto que a gente escolhe ou não expor o nosso próprio corpo na rede social. E aí, como isso dialoga com essa questão da violação dos nossos próprios direitos, né? Tanto da gente reconhecer qual é qual é o nosso limite, né? O que de fato para a gente é possível e o quanto que a gente adentra o limite do outro por simplesmente não aceitar aquela liberdade de expressão que ele tem. E aí, diante de todos esses movimentos, eu vejo o quanto, né, dentro dessa relação que a gente tem com a rede social, se a gente não se reconhece como protagonista do nosso próprio processo, de que forma a gente pode utilizar aquela rede social a nosso favor? Porque durante um tempo, eu vejo que eu fui criada muito assim, né? Todo mundo no final de semana estava o quê? Diante da televisão. Hoje todo mundo está diante da tela do telefone, trabalhando, enfim, vários assuntos que está ali diante de vários estímulos. Eu mesma tenho uma dificuldade absurda de gerir a minha relação com o celular, porque são várias mensagens, várias redes sociais, coisas para dar conta. E aí, dentro dessa realidade que a gente tem com a rede, como é que a gente pode utilizar esse recurso ao nosso favor, né? Fica aqui essa minha inquietação, porque eu escolhi trazer de uma forma muito, muito sincera, muito verdadeira e muito respaldada naquilo que eu acredito, a minha forma de comunicar aquilo que eu vejo na vida a partir do que eu exponho, né, no Instagram. Então, eu vejo que dentro dessa visão sistêmica, né, que inclusive estava até me vindo um pouco disso antes da gente se encontrar, dentro da visão sistêmica com a qual a gente trabalha nas constelações familiares, a gente tem o reconhecimento de 3 leis básicas, né, que são leis sistêmicas, que se aplicam a todo e qualquer contexto, independentemente de onde a gente esteja, independentemente da gente ter consciência dessas leis ou não. Porque na vida tudo está interligado, né? Então, da mesma forma como a minha ação afeta o outro e o todo e o outro também afetam as minhas ações. E a gente vai dentro desses processos de interdependência, reconhecendo qual é a nossa parte
diante dessa história toda e qual é a parte que não é minha diante dessa história toda. Sinto que a autorresponsabilidade vai muito por esse caminho, sabe? De reconhecer qual é de fato o meu papel, de reconhecer qual é de fato a minha parte diante das relações, seja com as pessoas, seja nos grupos onde participo, sejam nos meus relacionamentos afetivos, na minha família, enfim, na totalidade, sabe? E aí aproveito para te perguntar se você sente que eu continue falando ou a gente abre para você ir falando, outras pessoas irem falando, porque também a gente não centraliza muito a fala, sabe? Não, eu anotei algumas coisas, mas se alguém quiser falar, pode escrever no chat que a gente vai abrindo uma ordem. Mas se você não quiser que eu responda agora, você também pode continuar explanando e... Tá, joia. Eu problema pergunto também pela organização do tempo, né? Não sei se você cronometra um tempo para cada parte do encontro, como é que funciona, né? Ou se fica livre. Não, fica livre. Por exemplo, eu faço aquela introdução e a partir do que o convidado vai falando, vai surtindo essa mobilização. Então, eu boto uma média de até 9 horas, porque todos os encontros, né, ele não, mesmo sendo essa duração de 2 horas, que, por exemplo, no Insta ele é apenas 1 hora de duração, aqui não fica cansativo, justamente porque fica uma roda de conversa. Então, as pessoas que quiserem participar, elas podem estar escrevendo. E se você quiser, eu também posso ir trazendo alguns pontos com você, que eu anotei aqui. Não tem problema, não. Tá. Ficar livre, tá? Tá, então eu vou continuar falando sobre essa questão das leis que eu introduzi agora, aí depois a gente pode... Ou, claro, né? Se dentro desse espaço alguém quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone também. Tá? Então, gente, me tocou muito também falar sobre essa questão das leis sistêmicas, porque Bert Helling, quem desenvolveu as constelações familiares, ele era também psicólogo. E ele passou um tempo trabalhando como missionário na África. E ele acompanhou de perto várias aldeias do povo Zulu. E dentro dessa observação desse povo, ele construiu o que ele chama de 3 leis sistêmicas, né, que são as 3 leis básicas que regem as relações. E a primeira lei sistêmica que ele traz é a lei do pertencimento. Então, o que ele traz dentro dessa perspectiva? De que todos na família têm o direito de pertencer. Cada pessoa na família tem o direito de ter o seu lugar. Então, se na família da gente houveram pessoas que não foram vistas, não foram reconhecidas, partiram e não foram honradas, ou tiveram destinos mais difíceis, né? Concluíram a vida ou viveram ao longo da vida no hospital psiquiátrico, ou mesmo os bebês que não fizeram parte, né? Por exemplo, se uma mulher ela perde um bebê e depois ela tem outra gestação e esse filho nasce. Ela tem 2 filhos. Dentro de um olhar sistêmico e espiritual, ela tem 2 filhos. Ela não tem só o que nasceu. Então, o pertencimento, ele fala exatamente sobre esse direito de pertença que todos na família têm e que tudo que acontece na família tem. Porque a nossa história, ela é traçada dentro de uma perspectiva que envolve a memória da família, envolve a nossa própria memória, né? A construção da nossa trajetória. Então, os acontecimentos que não foram devidamente vistos, que ficaram embaixo do tapete, que não foram falados, trabalhados, digeridos pela família, tudo aquilo vai causando desequilíbrios, né? Na nossa relação com a gente, ou mesmo dentro do sistema. Porque o que eu estou querendo trazer, inclusive, né, desse tema que tem vinculação com a autorresponsabilidade. Porque se dentro do meu processo de autorresponsabilidade eu não me reconheço como fruto desse sistema e dentro desse lugar de pertencimento a esse sistema, eu estou excluindo uma parte de mim, porque eu vim dessa história. Foi essa a história que me constituiu. Então, se a gente não para dar o devido lugar às pessoas que pertencem à nossa família, aos pais que se encontraram e nos trouxeram, ao encontro dos nossos avós,
que foi o que possibilitou que os nossos pais chegassem, e assim a gente sucessivamente. Se dentro do nosso processo de apropriação da gente, a gente não tem o reconhecimento disso, na vida a gente vai acabando que por perder a força de seguir, né? Ou de realizar os nossos próprios projetos, porque a gente não se reconhece como parte de uma totalidade. Assim é como a gente observa as árvores, né, na vida. Uma árvore ela só tem capacidade de se estruturar, de fincar, né, o seu caule, a sua copa sobre raízes fortes, se essas raízes se aprofundam. Então, esse reconhecimento dessa totalidade, ele passa de uma forma muito necessária, né, na vida da gente. E aí, entrando nessa segunda lei sistêmica, que para mim é uma que pega muito, né, na minha realidade, assim, dentro do que eu percebo nos processos familiares da minha família e também nas pessoas que eu atendo, que é a lei da hierarquia, que fala sobre a precedência de quem vem antes. Então, por exemplo, vieram nossos avós que trouxeram nossos pais e nossos pais nos trouxeram. Se o filho inventa de ficar dando conselho para o pai e para a mãe, desorganiza tudo. E aí é onde entra esse processo da autorresponsabilidade, né? Se eu, filho, que sou pequena, diante de meus pais, que dentro dessa lógica de uma hierarquia são grandes, como é que eu, que recebi a vida deles, que sou mais nova, me autorizo a orientá-los? Então, assim, a autorresponsabilidade aplicada a essa lei, ela entra muito nessa perspectiva do quanto eu deixo de olhar para a minha própria vida e acabo que olhando como que com desrespeito para os meus pais. Se eu acredito que eu preciso orientá-los, aconselhá-los, cuidar deles, entende? Então, eu acho que estão deixando algumas perguntas aqui que estão subindo as mensagenzinhas, mas eu não sei onde clica para ver. Deixa eu ver. É na parte que tem assim, mensagem na chamada. Pelo menos no celular aparece assim, mensagem na chamada. Achei. Deixa eu ver aqui. Que encontro lindo, muito honrado de te ouvir. Ai, gente, muito grata. Como usar as redes sociais de forma autêntica, sem adoecer, se comparando com diferentes realidades. Quem tirar? Vi aqui. Então, gente, essas outras perguntas que fujam do que eu estou falando agora, eu acho que a gente pode responder depois para eu seguir com a linha de raciocínio, tá? Mas a gente depois volta para elas. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta dentro do que eu estou falando, aí vocês podem incluir lá na caixinha. Então, voltando para a questão da hierarquia, né? Então, a hierarquia fala sobre algo que parece que muitos de nós nos esquecemos, né? Que é o respeito aos mais velhos, ao tempo vivido dos mais velhos, a forma de lidar com os problemas deles, da forma como eles dão conta. Então, quando um filho acredita que precisa dar conta da vida dos pais, seja mediando o casamento deles, seja se colocando no papel de amigo, né? Às vezes, isso é muito comum, né? Até no meu processo com minha mãe, eu identifiquei muito isso, assim, ao longo da minha vida, o quanto que ela me colocava num lugar de aliança com ela e compartilhava os problemas dela, e aí eu tomava tudo aquilo para mim. Então, quando eu fazia mestrado, que eu sabia que eu queria seguir um outro caminho na minha vida, eu tinha a sensação de que eu iria abandonar minha mãe se eu saísse de casa. E aí, depois que eu tive, dentro desse processo de aprofundamento, né, dentro das dinâmicas da constelação, esse lugar de reconhecimento dos mais velhos, né, do lugar de autoridade deles, eu fui compreendendo que eu não estava de jeito nenhum abandonando minha mãe, eu estava apenas seguindo o meu caminho e respeitando minha mãe com as escolhas dela e que estava tudo bem. Porque um filho, ele é o eterno devedor dos pais. A gente recebeu a vida, como é que dá a vida de volta? Não tem como. A gente precisa aprender e reconhecer como que a gente leva essa vida adiante. Como é que a gente entrega essa vida para o mundo? Através dos nossos projetos, através
dos nossos sonhos, através dos filhos que a gente possa ter. Enfim, existem formas de se continuar a vida. Então, a autorresponsabilidade fala exatamente sobre esse ponto no qual, enquanto mais a gente se reconhece como protagonista da nossa própria história, mais a gente está libertando destinos de dor e destinos de sofrimento dentro do nosso sistema. Porque quantas pessoas na nossa família, por exemplo, deixaram de seguir o seu próprio caminho porque tinham um casamento e não podiam se separar? Quantas pessoas deixaram de viver o seu próprio caminho por um processo de adoecimento que fez com que elas não conseguissem se deslocar ou viver, né, aquilo que elas gostariam? Então, a gente tem na nossa família, né, cada um à sua forma, esses destinos mais pesados, né, de sofrimento, de sacrifício, de dor. E se a gente acaba olhando para trás, ficando com dó disso tudo, a gente perde a força. Porque se a gente olha para os nossos pais ou para quem veio antes como, coitado, passou por tudo isso, eu estou olhando para o outro como fraco. Eu não estou olhando para o outro como quem dá conta. Ou dentro desse processo, será que a gente para reconhecer que diante de tudo isso, ainda assim a gente conseguiu chegar? Ainda assim a gente foi criado? Ainda assim a gente cresceu? Então, como é que não tem força aí, sabe? Falo isso por essa desconstrução que eu vejo que é muito comum dentro das famílias, né? Sobre esse olhar de que eu preciso fazer pelo outro porque ele não dá conta sozinho. Só que, no fundo, a gente precisa aprender a salvar a nossa própria pele, né? Porque se a gente reproduz tudo isso que já aconteceu antes, sendo mais um a sofrer, sendo mais um a viver perdido, sendo mais um a viver um caminho onde a gente não se realiza, isso não está ajudando nada. Isso só está atrapalhando. Porque isso não está contribuindo para uma nova forma de destino, de reconhecimento de outros caminhos dentro das nossas gerações familiares, né? E aí, alguém falou aqui, Isa, eu entendo a questão de honrar e respeitar o lugar dos pais, mas há algum momento em que o filho pode assumir um papel maior nessa relação? Não, nenhum momento. Ainda que por exemplo, né? Ainda que um pai, uma mãe, um avô ou uma avó, ele esteja num quadro de saúde muito debilitado, onde ele já não tem ali mais poder de escolha, por exemplo, uma pessoa que está num quadro muito avançado de Alzheimer, ainda assim, aquela pessoa tem a força dela. Isso não significa que, por ela ter tido esse destino, eu tenho o direito de me sobrepor. E eu falo muito isso, até me reportando a uma situação que aconteceu uma vez no Instagram, que uma pessoa veio me questionar sobre... mas quando os pais ficam muito velhinhos e perdem a consciência, eles são como crianças de novo. E aí eu falei para a pessoa, não vejo eles como crianças, por mais que eles possam até se comportar como crianças. Olha quantos anos eles viveram, olha tudo que eles fizeram. Então isso vai muito da forma como a gente lança o nosso olhar para o outro. Porque eu, pelo menos, não quero ser vista como coitada por ninguém. Né? Então, assim, por mais que cada um de nós tenha os seus próprios, as suas próprias questões, os seus próprios sofrimentos, aquela pessoa tem os recursos dela e tem a forma dela de dar conta, ainda que não pareça. E digo isso, inclusive, porque todos, né, sabemos e já encontramos, enfim, na vida, pessoas que não quiseram ou não querem crescer. E aí é onde eu entro falando da terceira lei sistêmica. Deixa eu ver aqui só o que mais falaram. Perfeitamente compreensível, porém eu sinto que minha prosperidade de vida tem uma relação direta com estar em paz com meus pais. E isso se afirmou quando comecei a me posicionar e honrá-los. Ah, que lindo. E de fato é bem isso mesmo, porque quando a gente consegue fazer esse movimento de se curvar, né? Eu sempre uso essa expressão, se curvar, diante da vida que a gente recebeu, diante dos pais que a gente tem,
É só quando a gente, de fato, consegue se ver pequenininho o suficiente para receber a força que vem de todas essas histórias que, de encontro a encontro, de relação a relação, possibilitaram que a gente pudesse chegar. Então, esse movimento de honra, ele é muito necessário desde que a gente queira, de fato, crescer, né, na vida. Alguém perguntou, a Laís falou, ou como ter uma boa relação com os pais sem ter uma comunicação violenta. Então, quando a família ela tem padrões de comunicação que são mais patológicos, né, ou mais agressivos, ou entram dentro dessa perspectiva mais difícil, né, de estabelecer um padrão de comunicação saudável, existem situações que, na verdade, acontecem que ensinam a gente a buscar o nosso próprio espaço, né? Porque às vezes a gente fica querendo ou consertar a família, ou querendo consertar os pais, ou querendo consertar uma realidade que independe do nosso agir, independe do nosso papel. Então, a gente que precisa aprender a reconhecer qual é o nosso lugar diante disso tudo. E digo isso porque quando a gente identifica, né, que na família existem padrões, por exemplo, o vínculo, ele liga a gente a todos os que pertencem, né, à nossa família. Então, esse vínculo, muitas vezes, se ele é estabelecido a partir de um formato onde o sofrimento, a raiva, o abuso, a dor é o que traz a sensação de pertença, aquela família muitas vezes acaba estabelecendo padrões de comunicação mais doentios porque é daquela forma que ela se sente vinculada. Inclusive, tem pessoas que têm a necessidade de brigar para serem vistas, né? Porque se elas não brigam, elas não se sentem vistas. Então, o que é que está por trás, né, dessas diversas ações, desses diversos papéis, das relações que a gente tem com os nossos familiares e qual é o nosso lugar diante disso tudo? Porque muitas vezes a gente acaba precisando se afastar, né? Até lembro de uma conversa que tive com uma pessoa que ela trouxe, que ela precisou, né, morar em outro lugar e se afastar da mãe, porque a mãe competia muito com ela, muito, depreciava muito ela, falava coisas que rebaixavam muito ela. E aí a questão é, vou culpar a minha mãe e vou achar que o problema é ela? Não, nada nunca é pessoal, a gente também tem que colocar isso na cabeça da gente, nada nunca é pessoal. O outro, ele é sempre o reflexo das questões, dos conflitos, dos traumas da história dele. Inclusive, tem uma frase que diz assim, né? Antes que você me acuse, critique ou explore, ande uma milha com os meus sapatos. Então, a gente não sabe da história de ninguém. Por mais que nos contem, a gente não sabe o que aquela pessoa viveu e como ela se sentiu. Então, a gente quem tem que buscar esse movimento de compaixão, né, que é diferente de piedade. Porque quando a gente tem compaixão com o outro, a gente consegue olhar e fazer um movimento mais compreensivo frente à vida dele. E a gente traz para a nossa autorresponsabilidade o que de fato a gente quer fazer com a nossa própria vida, deixando com o outro aquilo que é dele. Porque se a gente inventa de carregar o peso junto, a gente afunda junto. E se a gente afunda junto, a gente vai estar mais uma vez repetindo, como eu falei, esse destino, né, de dor e de sofrimento. E aí trazendo essa perspectiva, né, que é a terceira lei sistêmica, da autorresponsabilidade para os relacionamentos de par, a terceira lei sistêmica, ela fala muito da troca, né, é a lei do equilíbrio. Então, se dentro de um relacionamento eu fico me responsabilizando por tudo que acontece na relação, eu acabo não permitindo que aquela relação funcione dentro de um modelo onde as coisas possam funcionar em equilíbrio. Porque se duas pessoas se encontram, uma vai dar algo, a outra precisa dar de volta. E aí isso gera um movimento de troca. Eu dou, o outro recebe, e assim vai o fluxo. Porque vejo muito em nós, e inclusive é um dos temas que mais no Instagram reverbera, né? Eu postei um vídeo com um título recentemente, que fala, o título do vídeo é Eu Pareço Ser a Mãe Dele.
Porque muitas de nós, ou todas nós, enfim, em algum momento, né, sempre encontro pessoas que ressoam com esse padrão e que falam dele, que é esse lugar de se verem responsável pela vida da pessoa com quem a gente está se relacionando, né? Então, assim, o título do vídeo era Eu Pareço a Mãe Dele, e quando eu menos esperei, 7.000 pessoas tinham assistido o vídeo. Então, olha como as redes sociais servem até dentro desse dado, né, de pesquisa, daí como a gente estava falando, né, de quais são essas temáticas, quais são esses processos que mais tocam de uma maneira mais profunda, de modo a difundir, né, essas reflexões, esses pontos que a gente vai trazendo de reflexão na vida da gente e que acabam por tocar o outro de uma forma também muito profunda, e por isso a coisa se espalha, né? Então, a lei da troca, ela vem exatamente para falar: se eu tenho uma relação de par, são dois iguais. E se dentro dessa relação uma pessoa vai muito mais dar e a outra muito mais vai receber, vai ser uma relação de mãe e filho. Ou no caso, né? Enfim, tudo isso se aplica para relações independentemente de gênero. Então, se for uma relação homoafetiva ou heteronormativa, enfim, não importa. Muitas vezes a gente, dentro dessa necessidade de servir o outro, a gente acaba, né, para ser aceita, para ser amada, para ter o outro ali disponível para a gente acaba trazendo um movimento tão grande de doação para a relação, que a gente tanto olha para o outro de uma forma infantil, como se ele não desse conta da vida dele, por isso a gente precisa fazer por ele, quanto a gente fica forçando o outro a fazer um movimento que ele não dá conta de fazer. Por isso, volto mais uma vez a essa questão do respeito ao destino, né? Porque a gente nunca vai fazer ninguém mudar. E se a gente insistir nisso, quem vai se liquidar e ficar exausto é a gente. Então, quando a gente olha para o outro dentro dessa perspectiva de que ele só dá o que ele pode e ele só faz o que ele consegue, e que sou eu quem escolho estar ali ao lado dele ou não, aí a coisa começa a funcionar de outra forma. Porque no passado, né, eu fico imaginando isso dentro dessa leitura histórica, né, sistemicamente falando, os casamentos eram por conveniência. A minha avó, por exemplo, se apaixonou por um homem quando ela era jovem, que ele já tinha sido casado e já tinha tido 2 filhos. E o pai dela não aceitou que ela pudesse namorar e se relacionar com aquele homem por ele vir desse contexto. E aí, um tempo depois, minha avó conheceu meu avô, que foi com quem ela de fato se casou, né, e teve filhos. E se viu numa realidade na vida onde ela manteve muito o casamento por ter filhos. Então, assim, hoje a gente já vive uma geração onde a gente se sente muito mais autorizado, né, a se separar, porque a gente consegue dizer mais sim para a gente, né, ao invés de ficar dizendo sim para uma questão social ou sim para essa condicionalidade do casamento ou para essa coisa de não, tenho que continuar com essa pessoa porque não sei como vai ser minha vida sem ela. Hoje a gente tem muito mais liberdade de poder escolher, né, o que a gente quer viver, de que forma a gente quer viver. Só que muitas vezes a gente acaba se aprisionando dentro dos nossos próprios processos, dos nossos medos, e não consegue se libertar para sair de contextos que, na verdade, muito mais acabam tirando a nossa energia do que propriamente nos nutrindo. É por isso que dentro dessa leitura sistêmica, o dar e o receber nas relações de pai, eles precisam de equilíbrio. E se a gente começa a perceber que a coisa não está em equilíbrio, aquela relação vai caminhar para o fim. Então, dentro dessa leitura, inclusive desse equilíbrio, uma boa forma, né, e falo isso até para quem tem filhos, né, uma boa forma de cuidar dos filhos é cuidando da boa relação do casal. E o que eu quero dizer com cuidar da boa relação do casal? Se aquele casal tá junto, eles precisam estar bem. Se eles estão em equilíbrio, consequentemente aquela criança vai estar bem. Agora, se eles vivem em conflito, se eles vivem com questões que eles não dão conta, quem paga o preço é a criança.
É por isso que é muito delicado dentro desses processos, quando o casal reconhece que já não tem mais força para estar junto, que há necessidade de ser feito esse movimento de que, se não há mais força para estar junto, tudo bem, vamos nos despedir. O filho da gente só precisa de nós como pais e mães dele. Entende? Não há necessidade de que a gente se sacrifique ou se anule, porque uma criança, ela não necessariamente enfim, né? Tudo são questões muito contextuais. A depender da idade, a depender da relação da família, a depender de como, né? Que a família se organiza para lidar com seus próprios processos. Mas, no fundo, a criança precisa de um pai e de uma mãe. Então, quanto mais a gente souber qual é o nosso lugar na nossa família, na nossa vida e nas nossas relações, mais a gente tem a possibilidade de vivenciar uma relação saudável com a gente, enfim, com a terra, seja lá com que contexto, né, a gente se inserir. Então, sinto que quando a gente passeia, né, quando a gente passeia por essas 3 leis, a gente sente o quanto, dentro da nossa realidade, não vai haver ninguém que vai fazer por nós. A gente tem a nossa própria parte, né? A nossa própria tarefa a cumprir, que é sobretudo com a gente, porque se a gente não olhar para a gente acima de tudo, no sentido de se dar aquilo que a gente merece, no sentido de se dar aquilo que a gente tem necessidade de receber, a gente vai ficar o tempo todo transferindo tudo que acontece na vida da gente para o outro. Ah, mas isso aconteceu comigo porque você fez isso comigo. Ah, mas isso aconteceu comigo porque você me tratou dessa forma. Deixa o outro com a parte dele, com a forma dele de agir, com a forma dele de ser. Dos nossos sentimentos, das nossas ações, só quem tem poder é a gente. Ninguém tem poder de mudar o que a gente sente. É por isso que quando a gente entra dentro dessa ótica até da justiça, né, do judiciário, e as constelações estão indo muito para esses contextos, né, desse reconhecimento de que existem leis sistêmicas que podem contribuir para a boa resolução, né, nesse campo da justiça até restaurativa, né. Então, assim, quando a gente reconhece qual é a boa solução para os casos que a gente vive dentro da família, a gente tem uma perspectiva real e específica para o nosso próprio contexto, porque tudo isso que eu falei aqui entra aí no processo de autorresponsabilidade de vocês, de ficar e de reconhecer o que faz sentido para vocês, de que forma faz sentido, como que isso toca. Porque a nossa forma de encarar a vida e a nossa forma de ser, ela é nossa. Enquanto a gente não reconhecer que a gente é protagonista do nosso próprio processo, como que de fato a gente vai poder servir a vida e poder libertar, né, dentro de todos esses destinos de dor e de sofrimento, o nosso sistema dessas respostas pesadas que aconteceram no passado, trazendo e disponibilizando novas informações para a nossa família a partir de quem a gente é, a partir do que a gente escolheu fazer. Sinto que é por aí. E aí, como é que toca em vocês? Toca bastante. Ai, eu fico muito feliz, assim, eu sou a menina dos insights. Você vai falando e vai reverberando várias coisas, assim. Uhum. Eu vou puxar, gente, para algumas falas, mas isso não impede de vocês participarem, não, tá? Quando você falou, né? Deixa eu ver aqui dentro das anotações. Eu queria fazer só um apanhado, já que você falou sobre leis sistêmicas, né? O que me veio muito na mente, assim, né? Nesse desenvolvimento do e-book, o nome do e-book é Quem Tem Boca Fala o que Quer, né? Porque a rede social, ela está pautada muito que é apenas minha opinião e que eu tenho o direito de opinar, né? E de me expressar da forma que eu quiser. Mas entender sobre a liberdade de expressão é justamente entender que esse direito não é absoluto, principalmente quando ele fere e viola o outro. Então, eu sou uma pessoa assim que, quando Isa fala sobre equilíbrio,
para mim tem muita simbologia da balança, né? Como é que é? E é assim que a gente precisa se moldar dentro dos nossos comportamentos. Então, eu vou trazer um pouco do que Isa falou, um pouquinho também da minha visão jurídica. Então, quando ela divide, né, em 3 pontos e a gente fala sobre a lei de pertencimento, muitas vezes a gente não se reconhece no direito de pertencer. E isso dificulta ainda mais a gente reconhecer o outro, ainda mais quando o outro é diferente da gente. Então, eu acho que esse é um dos grandes entraves das redes sociais, né? As pessoas, elas não saberem nem qual é o seu verdadeiro lugar e não permitirem que as pessoas, dentro da sua liberdade, da sua escolha, né? Porque eu brinco muito com meus amigos, assim, a gente é livre, mas a gente tem que sustentar a nossa escolha, né? Então, quando Isa fala sobre protagonismo, é o que a gente quer fazer, né? O que a gente escolheu fazer e qual seria a consequência dessa escolha. Porque por mais que a gente entenda que a gente fez o melhor, que a gente doou o melhor, tudo tem uma consequência, né? Tudo tem um desdobramento. Então, a parte que ela falou assim, quem veio antes, nessa questão da hierarquia, para mim ressoa muito sobre esse lugar de respeito. Além do respeito ao mais velho, o respeito uns aos outros. Então, quando a gente está na rede social, a gente precisa entender esse limite. Então, eu falo muito isso aqui no projeto, que hoje existe o profissional influencer, mas trazendo para a perspectiva social, todo mundo é capaz de influenciar uns aos outros. Então, a partir da rede social, o que a gente faz ocupando aquele espaço, né? O que a gente traz ali de conscientização, de reflexão para o outro? Porque a partir do momento que a gente se reconhece como ser social, a gente está em diversos tipos de comunicação. Então, como é que eu me apresento? Como é que eu me comporto, né? Como é que eu sou essa referência, essa inspiração a partir desse lugar de uma rede social, que é uma vitrine, né? Então, se fosse uma rede totalmente privada e individual, seria só a gente com a gente mesmo. A partir do momento que, independente de ser uma rede estritamente de amigos, de profissionais, apenas de familiares, a gente está se mostrando para alguém. Então, quando você fala a questão do equilíbrio, para mim o equilíbrio é o que tem que pulsar a nossa sociedade. Então, o que a gente pode fazer dentro desse viés de troca? E aí, quando você falou a questão do equilíbrio, me trouxe muito uma frase que eu desenvolvi assim, quando a gente vai entrar, né, na rede social de alguém, quando a gente vai adentrar a um espaço, a gente precisa pedir licença. Então, isso também traz por respeito aos mais velhos. Então, tipo assim, Isa tá ali como uma profissional, faz um trabalho incrível na rede, mas como é que eu adentro a Isa, né, ao espaço de Isa, sem violá-la, sem invalidá-la, sem desrespeitá-la? Então, eu fiz eu vou procurar aqui para poder mostrar essa imagem, que é justamente desse lugar. Deixa eu só pausar aqui, que aí a gente consegue ver melhor, rapidinho. Porque a imagem traz essa simbologia, né? Então a gente consegue visualizar mais o que eu tô falando. Cadê? Aqui, ó. Eu vou botar aqui, gente, vai espelhar aqui a tela rapidinho. É só para elucidar o que eu tô falando. Que é uma das páginas. Sinta-se em casa, mas você não está em casa. Então, isso é uma das páginas do e-book que eu estou desenvolvendo. Então, quando a gente perceber que o perfil de alguém se assemelha a adentrar em um lar e nele contém privacidades e limites que devem ser respeitados, mudaremos muitos comportamentos não mais aceitáveis nas redes sociais. Então, sentir-se, né, em casa, mas saber que você não é em casa, eu sempre trago a analogia, por exemplo, de quem hoje não mora mais com os pais, né? Quem hoje mora sozinho, né? Como é bom a gente visitar nossos familiares, nossos amigos, como é bom e como a gente se sente bem naquele espaço. Mas a gente sabe que a gente não está na nossa casa. E quando a gente não está na nossa casa, a gente não tem a mesma liberdade. Então, quando a gente faz essa visualização, é uma forma da gente trabalhar a conscientização, a educação nas redes sociais. Então, hoje, a pessoa, Isa, trabalha, né, dentro do viés de constelação. Por isso, Isa é minha consultora, então eu posso chegar e ficar fazendo, né, perguntas o tempo todo a Isa, como é que eu faço esse limite, né? Como é que eu manter esse equilíbrio na relação?
Então, olhar o outro, né, nesse lugar que ele, além de ser protagonista da própria vida dele, ele tem as suas ocupações, né? Então, quando a gente fala sobre as redes sociais, eu vi uma frase que me impactou muito. Eu não estou aqui para servir um algoritmo, né? Eu não estou aqui para simplesmente produzir. Eu não sou uma máquina, né? Por mais conteúdo, por mais amor que eu esteja fazendo, por mais propósito que isso ressoe em mim, eu tenho uma vida real, né? Que vai além das redes sociais. Por mais que a rede social impulsione nossos negócios, nossas conexões, mas a vida da gente não se resume só nessa era digital. Então, é a contribuição que eu queria fazer. Deixa eu ler aqui o que falaram, se vocês quiserem. Deixa eu ver. Daí eu ainda consigo enxergar o respeito pelo outro, que está diante muito mais tranquilo do que respeitar o mais velho. Ainda mais quando a você assume também o papel de mãe. Parece que a gente quer se igualar. Então, quando Isa fala muito essa questão da gente ser mãe o tempo todo, né? É aquela ideia de sobrecarregar, né? É aquela questão daquela ideia da guerreira, né? Para existir uma mulher guerreira, tem uma pessoa encostada sem fazer nada, né? Não está existindo um equilíbrio ali, a divisão de tarefas. Então, quando a gente vê essa ideia de que a mulher suporta tudo, a gente está atribuindo a força a alguém que é humano e a gente está tirando a humanização dessa pessoa. Então, quando a gente... Eu acho que é essas reflexões críticas que precisam inquietar a gente. Então, essa questão da mãe, né? E quando a Luísa fala sobre a questão do relacionamento, é muito desse lugar. Eu preciso doar e eu também quero receber. Eu não posso estar aqui cuidando, né? E direcionando minha vida ao poder de mudança do outro, porque eu estou deixando de mudar e de transformar minha própria vida. Eu estou aqui dentro de um processo evolutivo, né? Eu estou aqui para poder aprender. Então, será que quando a gente cuida muito do outro, a gente não está deixando de nos acolher, de nos amparar? Então, essa questão da supermãe, né? E da mãe que vai carregar o mundo das costas é doloroso, é sofredor. E vibrar nisso é vibrar também no sofrimento, no excesso. Então, eu vejo muito desse lugar. E quando a Isa fala a questão da mulher, né, dentro dos relacionamentos, a gente, de forma inconsciente ou não, gente, é muito da minha opinião aqui, a gente aprende que a gente tem o botão, o controle de mudar o outro, né? Quanto mais a gente insiste, né, dentro da ideologia social, que a gente vai ser capaz. Então, a gente acaba insistindo em relações frustradas o tempo todo, né, de forma desrespeitosa com a gente, porque a gente quer tratar o outro como incapaz, como um ser dependente da gente, né? Enquanto a gente poderia estar usando aquele tempo, aquele olhar para cuidar da gente, né? Então, a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado, a gente não pode ajudar aquele que não quer ser ajudado, né? O outro tem direito de escolher não receber a nossa ajuda e tá tudo bem, né? A gente caminha, a gente segue. Então, por isso que eu falo assim, o Vozes para mim é você ir além do direito, né? Então, tudo que eu estudo é a gente pegar uma fonte interdisciplinar. Então, no meu projeto eu falei sobre sociologia, falei sobre filosofia, falei sobre psicologia, claro, com respeito que não é estritamente o meu mundo acadêmico, né? Então, eu faço pinceladas ali do que eu acho que as outras áreas podem contribuir. Mas se entender como um ser multipotencial é justamente a gente explorar todo esse mecanismo, né? E o sistêmico, a palavra sistêmica vem dessa amplitude de mundo, de grandeza, que a gente pode mergulhar mesmo e se apossar disso. Gente, eu falo demais, tá? Participem. Participem, porque eu anotei um monte de coisa. Eu queria ouvir vocês mesmo. Não fiquem tímidos. Deixa eu ver aqui a fala de Daisy. Daisy falou aqui. Tudo que você falou, Isa, é algo tão real, algo tão lógico, de certa forma, mas olhando para dentro, não é algo praticado por mim e por muitos que eu conheço.
você de fato me fez pensar hoje. Acho que essa inquietação que esse encontro está me trazendo vai reverberar muito na minha vida e positivamente. E é isso, gente. Por isso que eu falo assim, cada encontro ele é único, né? E como isso inquieta a gente, traz a gente para esse lugar de sair da zona de conforto, mas que tudo que cada um filtre e tenha o seu sentir possa ser exercitado, né? Porque primeiro vem esse conflito, essa dinâmica para essa construção e desconstrução de consciência, e depois precisa a gente ir para a realidade, precisa ir para essa ação, para essa mudança, essa transformação. Júnior falou aqui. Mulher que trata seu parceiro como filho provavelmente foi criada em uma estrutura familiar de característica machista, onde a mulher é responsável pelos cuidados com o lar, com a família em geral. Ela foi educada para servir e quando ela se relaciona, desempenha esse papel, às vezes sem perceber. Então é justamente da socialização feminina, né? Então isso é incumbido para a gente, cuidar de tudo e se sobrecarregar o tempo todo. Então vai ser aquela mulher que vai cuidar do lar, do filho, do marido e pouquíssimas vezes vai cuidar de si, né? Então, se entender como um poder de novas narrativas é narrativa sobre a nossa vida. O que a gente acha que aquilo não é mais aceitável, que a gente comece dentro dessa transformação, que a gente comece com essa modificação. Então, eu acredito, quando eu falo que, para mim, o diálogo é um lugar de revolução, é a gente sair dessa esfera de silenciamento mesmo, né? Então, a gente ter a nossa percepção dentro das nossas questões, das nossas individualidades, mas que a gente possa transformar e trazer isso para o mundo externo, né? Isso que Júnior me falou me trouxe muito para um lugar que eu estava informalmente conversando com uma amiga. E aí a gente estava falando, né, dentro do comparativo das nossas famílias. E aí eu brinquei assim com ela, eu falei assim, eu tenho uma mãe totalmente livre, né? Minha mãe foi casada, me teve com 19 anos, mas minha mãe, ela não teve exatamente essa socialização de querer tá amarrada, né? Tá atrelada a meu pai o resto da vida. Então, minha mãe, para mim, ela tem muito essa energia de força. Quando o lugar não cabe mais a ela, ela voa. Então, enxergar minha mãe como livre é justamente desse lugar. Então, eu tenho essa inspiração da família, né? E eu já tenho uma amiga que reiteradamente, todas as tias dela, todas as mulheres da família foram traídas e todas continuam ainda dentro do relacionamento. Então, eu não estou falando aqui, gente, do lugar de julgamento, só estou trazendo mesmo como exemplificação. Então, para ela, talvez, aceitar isso, né, seja um lugar de lealdade e de repetição. Isa, desculpe, viu? Eu estudei um pouquinho constelação, então, às vezes, eu falo umas coisas, se eu estiver equivocada, por favor, me corrija. Não, tá ótimo. Eu fui muito fui bem introdutória, porque eu sou curiosa. Então, eu comecei na quarentena a estudar um pouquinho de constelação. Então, talvez, inconscientemente, para essa minha amiga, exista essa continuidade da lealdade, né? De talvez, né, que hoje ela é casada, que ela talvez, para ela, né, de ter visto, por mais que tantos casamentos frustrados na família, muitas mulheres perdoaram seus maridos, estão infelizes, mas querem manter essa aparência de casamento. E já na minha família, como referência à minha mãe, não quer dizer que eu faça totalmente diferente, mas eu já vejo tudo com outro olhar. Então, minha mãe me criou dentro dessa liberdade de falar assim, se não dá para você, né? Se você não está bem, se não está feliz, saia. Né? Então, isso é de um encorajamento e de uma honraria que me toca muito, porque é assim que eu tento me posicionar dentro das minhas relações, né? E isso vai além de estritamente de casal, né? De homem e mulher, ou seja, uma afetiva, né? Do mesmo sexo, mas é como a gente, né? Dentro da dessas conversas informais, a gente vai aprendendo, né? Ela falou assim, nenhuma mulher da minha família teve essa coragem da sua mãe, né? Então, você não vê ali aquela referência de se bancar e romper
E não estou dizendo que minha mãe não sofreu, não vou dizer que minha mãe não passou pela dor, né? Mas ela teve coragem de sobressair desse lugar. Então, isso me faz lembrar, às vezes, quando eu estou recebendo pouco. Eu simplesmente olho assim, não, isso aqui não dá para mim, eu não mereço isso, né? Então, esse lugar de honraria, de sistema, eu acho que vem muito desses encontros e dessa troca de aprendizado mesmo. Alguém quer falar? Eu não sei se eu respondi a pergunta, acho que foi de... Deixa eu ver se eu respondi. De Laís perguntou assim, como usar as redes de forma autêntica sem adoecer, se comparando com diferentes realidades. Então, né, hoje a gente sabe que a gente está na maior era de informação e também de desinformação. Então, o que é que eu penso, né? Uma pessoa que seja autêntica isso no mundo virtual, né? Então, é muito do que a gente ali, é muito do que a gente é aqui para aí. Então, quando eu vejo essa pergunta, é muito assim, tudo precisa ter um equilíbrio, precisa ser saudável e fazer sentido para você. Então, se hoje você tem um perfil, seja pessoal, Laís, um exemplo, ou seja profissional, você não precisa estar replicando e fazendo tudo que todo mundo está fazendo. Né? Você pode colocar ali seu diferencial e construir dentro da sua identidade uma trajetória. Mas isso, eu não gosto muito dessas falas, né, de alguns coaches falando, por exemplo, sobre a meritocracia, que você tem que trabalhar, sei lá, 24 horas por dia para você alcançar aquele carro importado que ele conquistou. Né? Então, quantas horas você está, sei lá, deixando de fazer algo por você, nessa ilusão de que você trabalhando de forma excessiva, você vai alcançar aquela realidade do outro, entendeu? E isso não é humano. Então, eu acho que é olhar para certos perfis nas redes sociais e refletir criticamente se aquilo ali é humanamente possível. Então, eu vejo muita gente vendendo um monte de besterol, um monte de coisas desconexas, incoerentes, e pessoas comprando aquilo ali de forma exagerada com uma solução imediata. E não existe, gente, fórmula mágica, né? Tudo ele precisa ser vivido, ser construído, ser explorado, ser aprendido. Então, eu sou muito crítica hoje em dia você ter tantos seguidores e você tá ali exercendo um desserviço social. Tem muita gente hoje fazendo isso, né? Então, quando Isa falou esse exemplo de uma pessoa cobrar ela posicionamento, né? Então, hoje ela deve se posicionar contra ou a favor de tudo, né? Simplesmente para agradar uma seguidora. Isso não estaria tirando a autenticidade de Isa, modificando o propósito dela nas redes, né? Então, essa pessoa, provavelmente, ela não pensou nisso, não se colocou no lugar de Isa, que muitas vezes ela poderia estar ocupada ou que ela simplesmente não quis responder, e tá tudo bem, é um direito dela. Não é porque hoje ela é uma pessoa pública que ela está em serviço... como é que eu posso falar assim? Em serviço de forma exploratória, né? Então, tipo, então a servidão dela é total a mim, né? Ao meu individual. Então, eu acho que tudo que a gente vai fazer e essa educação na rede, ela precisa perpassar por todos esses questionamentos que a gente está trazendo aqui hoje. Isa quer falar alguma coisa? Eu não te respondi alguma coisa? Vocês querem falar? Achei bem legal a forma como a gente fez o apanhado, né? Assim, porque se a gente for pensar em contexto e exemplo, é o que não falta, né? Para conversar sobre esse nosso tema da autorresponsabilidade.
Eu queria, quando você falou, né, sobre quando a gente pensou nesse tema de autorresponsabilidade, para mim ressoa muito desse lugar de sair desse lugar de vítima, né, como você mesmo comentou. Então, como é que a gente pode modificar aquilo que, pelo menos, né, no individual está nos inquietando? Então, a autorresponsabilidade, ela exige uma ação, né? Uma mudança, uma construção de consciência, né? E de mais ações. Mas eu queria, Isa, só que você falasse assim, um apanhado simples de como a constelação, né? Porque, por exemplo, eu tenho amigas psicólogas que elas não ouviram falar sobre a constelação dentro da faculdade, né? Então, quando você falou que a gente conversou bastante, é justamente como a gente pode romper muros acadêmicos, né? Então, tem muita coisa dentro da academia que acaba fechando, né, mais o nosso olhar, e dentro de uma formalidade a gente acaba repetindo, mas depois, quando a gente encerra esse ciclo, a gente vê o quanto a gente é livre, né, para desenvolver trabalhos incríveis a partir daquele conhecimento que veio da academia, mas não limitando aquele conhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como chegou a constelação familiar, como foi essa busca. Daisy falou aqui. Isa, ela está te fazendo uma pergunta. Deixa eu ver. Isa, esse processo de deixar de lado a carga que carregamos por nos entendermos responsáveis por nossos pais, responsáveis por proporcionar um bem-estar para eles. O ponto de partida como seria quando seguimos com essa responsabilidade, deixamos muito de fazer por nós. Então, o criador, né, o sistematizador das constelações familiares, Bert Hellinger, ele falava que o lugar dos filhos é um lugar de impotência. Porque qual é o filho, né, que vai conseguir mudar o destino dos pais? Esse super-herói, ele não existe, né? Então, quando a gente vai reconhecendo que no nosso lugar de filho a gente é impotente diante dos pais, esse é o primeiro passo. Enquanto a gente... Vou até voltar lá para a pergunta para ver se tem mais algum ponto que eu ia trazer além desse. Pronto. Ela falou sobre deixar de fazer por nós por fazer pelo outro, né? Então, a gente, sistemicamente, tem uma tendência muito grande a honrar pelo sacrifício, que era o que Dai estava falando sobre a questão da lealdade. Uma das consequências do vínculo, né, dos vínculos na família, é a gente honrar através dessa lealdade. E aí, quando a gente honra através dessa lealdade, o programinha, né, que roda na nossa cabeça é assim: papai e mamãe sofreram tanto, quem sou eu para ser feliz? Nossa, minha mãe não se formou, não estudou, quem sou eu para entrar numa faculdade? Não posso, não consigo. Aí entra os programas, né, as crenças de autossabotagem. Não mereço, não posso. Aí entra vergonha de cobrar pelo trabalho, entra não saber o que a gente veio fazer na vida. Enfim, a gente entra em vários padrões que a gente fica perdido ali dentro, né? Mas e aí, o que é que eu faço? E dúvida, e confusão, falta de clareza. Tudo isso por quê? Porque a gente está emaranhado, né? A constelação fala muito dos emaranhados. Então, quando a gente... consciente ou inconscientemente, né? Porque dentro das abordagens psicológicas, a gente encontra muito nessa leitura de inconsciente individual. A psicanálise fala muito disso, do inconsciente individual. Mas quando a gente pensa no inconsciente da família, na alma da família, pensa nesse inconsciente coletivo, né? Da gente enquanto
enquanto ser no mundo pertencente a uma cidade, pertencente a um país, a gente vai tendo mais dimensões dessas camadas inconscientes que nos atravessam. Então, quanto mais a gente toma consciência do nosso processo, né, de autoconhecimento, de quem a gente é diante disso tudo, ou como fruto dessas tramas todas, mais a gente vai conseguindo assumir a nossa própria vida. Porque é certo, né, de fato, o que Deise falou, quanto mais a gente fica dando conta da vida do outro, menos a gente vai dando conta da vida da gente, que a gente vai estar desperdiçando energia com algo que o que aquilo ali poderia trazer, né? Diante dessa visão da leitura da hierarquia, por exemplo. Então, assim, o amor cego vai fazer com que a gente se sacrifique dentro desses laços de lealdade, né? Como a gente está falando. E o amor que vê, ele vai dizer assim: se você me deu a vida, se diante dessa vida e de você eu sou pequeno, o que é que eu posso fazer para honrar isso de tão grandioso que você me deu? Porque dentro de um olhar sistêmico, a gente vai se esvaziando, né, desse lugar de culpar o outro, de apontar o dedo para o outro, de criticar o outro, de julgar o outro. A história dele é dele, o que é dele fica com ele. Então, quando a gente consegue se desidentificar, né, dessas questões que não são nossas e ir construindo o nosso processo de autorresponsabilidade pela nossa própria cura interna e pelo que de fato a gente quer para a vida da gente e para o nosso futuro, mais a gente consegue fazer esse movimento de honra, que é o que traz o amor que vê. Em honra a você, farei algo de bom com a minha vida. E isso através da alegria, isso através da realização, isso através da expansão da alma. Porque enquanto a gente estiver se sacrificando, a gente vai estar carregando o fardo, que não vai deixar a gente ser feliz, né? Então, acho que vai muito por aí a resposta, né? Do que Deise estava trazendo. E aí, te respondendo também, Dai, né? Sobre essa questão de como que a constelação chegou para a minha vida. Eu tinha 20 e poucos anos na época que eu cursei uma cadeira que era optativa. Realmente, essa questão da constelação familiar, assim como várias outras práticas, né, dentro do que hoje o SUS chama, por exemplo, né, de saúde integrativa, práticas integrativas. E isso fica em muitos lugares ainda recolhido, né, dentro da academia. E aí acabou que, como eu sempre me conectei muito com esse estudo, né, da família, eu quis fazer essa cadeira optativa que era de psicoterapia do grupo familiar. E a professora da disciplina era consteladora. Então, dentro da abordagem sistêmica, que é uma abordagem que existe, independentemente de constelação familiar, ela tem, né, suas escolas, seus saberes, tem, né, aí sua literatura, sua produção científica. Dentro da abordagem sistêmica, a gente trabalhava várias questões ligadas a esse reconhecimento da família, né, como um sistema vivo. E aí, quando eu estava nessa disciplina e a professora casava muito do que ela trazia com os casos das constelações que ela fazia também, né? Porque lá na faculdade tinha uma clínica escola que recebia os estagiários, né, das diversas áreas da graduação. E aí, no NAMI, que era esse prédio, tinha semanalmente encontros de constelação familiar oferecidos para a comunidade, abertos. Aí foi aí que eu fui participar de um encontro e aí eu fiquei extremamente surpresa, né? Porque ninguém entende. Até hoje ninguém entende. Como é que a gente vai trabalhar com constelação e eu sinto tudo que o outro sente? Uma pessoa é arrebatada no chão com o desejo de se deitar. Ou uma pessoa sente muita vontade de chorar. Né? Aquilo ali vem de uma conexão maior, de um campo maior de informações. E aí, quando a gente vai, né, liberando essas camadas mais racionais, porque a academia tem muito essa coisa do racional, né? Literatura, produção científica e tudo mais.
a gente fica muito restrito a só uma área, assim, né, do conhecimento, do próprio saber, né, que está disponível para a gente. E aí a gente vai para essa camada mais profunda do espiritual para, em algum lugar, até se conectar, né, com esses poderes, essas forças, esses dons psíquicos que estão aí tão disponíveis para a gente a partir de uma leitura histórica, né? Quantas mulheres eram e são grandes entendedoras das plantas, do pari, das ervas, das rezas. Eu sinto que toda essa herança, essa força ancestral, ela sustenta muito, sabe? O que hoje a gente entende por constelação familiar. Não é à toa que a constelação familiar foi desenvolvida a partir de uma observação do povo africano. Então, sintetizando a resposta, foi isso, né? Foi na faculdade que esse encontro com a constelação aconteceu, e aí eu sabia que eu queria muito fazer uma formação, né, em constelação familiar. Só que eu não sabia quando isso iria de fato acontecer. Eu sempre me envolvi com várias coisas que iam surgindo dentro do contexto da faculdade. E aí, só quando eu terminei o mestrado, foi que surgiu, né? Eu estava passeando pelo Instagram, olha aí, né? As redes sociais abrindo os caminhos na vida da gente. Estava passeando pelo Instagram, tinha comprado uma passagem para ir para Salvador, para voltar para o Vale do Capão. O Vale do Capão na Chapada Diamantina sempre foi, né? Esse refúgio espiritual para mim. E aí encontrei um Instagram que tinha lá, né? Uma divulgação. Nova turma de constelação familiar, data tal. Era tipo 2 dias depois do dia que eu tinha comprado a minha passagem. Aí foi que eu entendi, né? Porque que inconscientemente eu já tinha comprado a passagem. Porque já tinha um novo passo na minha vida se apresentando a partir do que o universo estava trazendo para mim, que eu ainda não sabia. E aí eu fiz essa formação de constelação que me trouxe, né, assim, essa autorização sistêmica para ser consteladora, porque a minha professora até dizia, o que torna a gente constelador não é o quanto que a gente lê livro ou simplesmente vivencia isso participando dos workshops, né, dos círculos, dos trabalhos. É o nosso sistema quem nos autoriza a ser constelador. Porque se eu estou num lugar na minha família, que eu não sei qual é o meu lugar na minha família, que eu estou o tempo todo fugindo do meu lugar de filho, que eu estou o tempo todo dando conta de questões que não são minhas, se eu estou dando uma de salvadora, eu não vou estar no meu lugar, no meu centro, para ser consteladora de ninguém. Então, ela abria uma dinâmica, nunca esqueci disso. Ela abriu uma dinâmica no último módulo, que era de entrega de certificado, e era feita uma constelação familiar para cada pessoa, para ver se aquele certificado chegava para aquela pessoa no campo, porque a autorização é do nosso sistema, é de como que a gente está se relacionando intimamente com a nossa família dentro do nosso coração. Esse aqui é o grande processo. Eu brinco assim, Isa, que minha antiga terapeuta, ela é consteladora, né? E aí eu iniciei a terapia quando eu estava passando por um luto terrível, que foi quando eu perdi meu cachorro, né? Eu perdi Zeus de uma forma muito drástica. E aí eu iniciei a terapia de uma forma, né? Assim, emergente, né? E urgente. E aí eu não conhecia ainda, né? Que ela trabalhava com a constelação. E ela tinha me convidado algumas vezes. Mas acabou, né? Na época do presencial, que não acontecia. Eu já assisti cerca de, sei lá, umas 7 constelações. E presenciais, acho que eu assisti 3 e umas 4 virtual. Aí ela brincava assim, você acabou de economizar uma constelação, né? Porque quando a gente assiste ou a gente representa, tem muito de estar também organizando, né, nosso sistema. E aí ela ficava brincando que tinha gente que passava a vida toda, gente, é uma forma mais exagerada de falar, mas tipo assim, passava muito tempo participando mais de constelação do que fazendo em si a constelação.
mas que isso não queria dizer que não estava tendo uma troca, um ganho, né? E aí eu ainda não constelei, aí todo mundo brinca, né? Porque eu indico muitas coisas, então aquilo que eu acredito, eu viro a influencer mesmo, e as pessoas compram essa ideia. E aí eu sempre falo, né? Todo mundo fala assim, como é isso? Como é a constelação? Aí eu falo, né? Minhas percepções, eu falava assim, você tem que sentir, né? A partir do seu sentir, você vai entender, porque cada constelação, né? Eu já assisti, por exemplo, constelação velada, que eu não entendia nada do que estava acontecendo, né? Aquela curiosidade. Eu falei, meu Deus, como assim? Porque essa pessoa não diz. Aí eu não gostei muito da velada. Chama constelação oculta, oculta. Aí já preferia, né? Quando as pessoas já abordavam um tema. E aí, Rosa, né? Rosa Marinho, eu não sei se você conhece. Ela vai de um... Dentro da constelação tem várias abordagens, assim, eu esqueci a dela. Aí teve uma pessoa que já tinha... Uma pessoa constelou dinheiro, teve outra pessoa que constelou romance, né? E aí essa de romance foi uma loucura. E eu não tô entrando em detalhes, gente, porque quando a gente assiste a constelação, pelo menos Rosa, ela fala que a gente precisa ficar com o que é nosso e deixar do outro. Então, a gente não pode estar aqui, entrando em detalhes, tá? Sobre em si a constelação, só é um apanhado mesmo. E aí, essa de romance, apareceu um monte de gente, né? Dentro da constelação. E aí, ela achava, sei lá, que era o pai, o avô, o tataravô e tal. E era os relacionamentos dela, né? Só que era dentro de uma perspectiva que ela não tinha um amarrar com ninguém. Então, ela se envolvia com diversas pessoas, mas ela não tinha uma ligação, assim, né? E aí, depois que Rosinha fechou o campo, aí eu falei, Rosinha, eu preciso falar, me escute um pouquinho. Aí ela falou assim, o que foi? É alguma coisa da constelação? Eu já fechei o campo e você tá inquieta. Aí eu falei, reverberou muito em mim, como assim? A gente não se conecta com as pessoas, tipo, a gente vive uns relacionamentos, mas não tem aquele apego, aquela... Aí ela, né, me explicou e tal, aí eu fiquei assim, ai meu Deus, tá vendo? Eu já economizei a constelação, porque aquilo ali reverberou em mim de alguma forma, né? Então isso é muito mágico, é muito, sei lá, eu não sei nem explicar, mas todas as que eu assisti teve um significado assim enorme para mim. E eu falo, quem não puder pagar, né, fazer a contribuição com a constelação, assistam, porque vocês vão entender muito mais vivendo, né, do que se Isa estivesse aqui com slide explicando ponto a ponto. A gente precisa vivenciar esse lugar para a gente entender a dimensão e o poder que é a constelação. Eu não sei como é que as pessoas... Tem gente que não acredita nisso, gente. É surreal, assim. Eu acho que essas pessoas que não acreditam é porque elas não se permitiram nem a vivenciar aquilo ali. É muito lindo o trabalho de consteladora, de constelação. É algo que me toca muito. E eu tenho muitos temas para trabalhar. Vou começar a constelar aos pouquinhos. Tem alguém que fez mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Gente, vocês estão muito tímidos hoje. Como assim? Ó, eu já expliquei que eu não faço a live no Instagram para não ficar uma coisa, né, monótona. Aí estamos aqui com mais de 20 pessoas e vocês tudo quietinho assim. Falem alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma contribuição, alguma discordância, concordância, participem. Como se faz a constelação, Isa? Sidney está perguntando. Então, a gente tem duas formas de fazer, né? Em grupo, que é como no caso que a Day estava trazendo, né? Uma pessoa chega para constelar e aí ela traz a questão dela que ela pode comunicar para o constelador, né? Anteriormente e ele já saber do que se trata e tudo mais, para quando for entrar em contato com o grupo, né? Que vai ter um grupo de pessoas observando o trabalho que vai acontecer. E dentro desse grupo,
existem pessoas que podem se disponibilizar, né, a participar como representantes. Então, por exemplo, se Dai chega para ser constelado, estamos aqui num grupo. Uma pessoa pode representar o pai dela, outra a mãe, outra o dinheiro, outra o trabalho, enfim. A constelação ela vai se fazendo dentro de uma dinâmica muito intuitiva. Então, cada pessoa que chega para constelar um tema vai ter representantes diferentes, elementos diferentes, que vão ali mostrar uma imagem, né, do que está conectado com aquele conflito, com aquela questão, né, onde que a coisa está emaranhada, e qual que é a imagem de solução, né, porque a constelação, ela mostra aquilo que é possível até certo ponto, né, então, assim, lembro, por exemplo, de uma constelação que eu fiz, que a constelação terminou com uma imagem onde a pessoa que eu estava constelando não conseguia se despedir do relacionamento que ela tinha, apesar de saber que ela já não queria mais a pessoa. Então, assim, a imagem que a constelação traz é a última imagem possível, né, para aquela dinâmica. E aí a gente tem, dentro dessa perspectiva, uma dimensão mais profunda, né, do que está acontecendo ali a nível espiritual, na realidade, daquela pessoa, para que ela esteja trabalhando ou buscando trabalhar aquele conflito, né, aquela demanda. Isso a gente trabalha em grupo. Quando a gente trabalha individualmente, é a mesma dinâmica, pode ser trabalhado qualquer tema, né, inclusive, depois que a gente fechar o encontro, vocês podem olhar lá no Instagram, tem muito vídeo, tem material também no site que está, né, com o link na bio lá do Instagram, que eu falo sobre a constelação através de muitas vias, né? Nas postagens do Instagram, enfim, nos vídeos do IGTV. E aí, dentro dessa dinâmica da constelação individual, a gente vai utilizar peças. Então, por exemplo, Dai chega para ser constelada. Tanto ela quanto eu, né? Existem essas duas formas. Podemos separar pecinhas. Então, por exemplo, eu posso usar essa caneta, eu posso usar uma chave, posso usar um isqueiro, pedrinhas, qualquer objeto que vai trazer a representação daquele campo, que seria a mesma coisa do processo com o grupo. Só que aí, no caso, a gente, quando faz individualmente, a gente fica em interação, né, com aqueles elementos. Então, por exemplo, quando alguém chega para ser constelado comigo, eu já tenho previamente separado os elementos, e aí aquela pessoa vai trazer a questão dela, e o campo vai se apresentar. Então, eu vou posicionando as peças, vão vindo as sensações, vão vindo as frases, né? A dinâmica da constelação, ela acontece sobretudo através de frases de força, que são frases que expressam, né? Que trazem à tona aquilo que precisa ser comunicado, aquilo que precisa ser apresentado naquele momento. E aí a gente procede da mesma forma como no grupo, né? Antes mesmo da pandemia, eu já trabalhava muito atendendo online e individualmente, porque o advento, né, das coisas da internet, de todo esse movimento virtual, ele precisa realmente ser usado a nosso favor, né? Então, assim, quantas pessoas moram, por exemplo, numa realidade mais restrita, não têm acesso a esse serviço, e aí elas vão acessar a internet e ganham acesso àquela pessoa. Ou mesmo, como já aconteceu comigo, né? Pesquisei várias pessoas que constelavam, mas conheci você e vi que tinha que ser com você porque eu me identifiquei muito com você. Então, assim, a nossa alma, ela já conhece, né? O constelador que ela quer. Ela já sabe. Quando é o momento, a gente simplesmente chega, né? Para trabalhar a nossa demanda. E ver de que forma a constelação pode atuar na nossa vida, porque ela traz muitos aprofundamentos, né, assim, para a nossa consciência. E aí, depois de uma sessão de constelação, a gente vai observar como que aquilo atua na vida da gente, quais são os movimentos que a gente já consegue fazer, quais são as mudanças que a gente já consegue observar, ou aonde que a gente está enterrado, né, aonde que a gente não está andando, ou o que aquela constelação mostrou que eu não consigo aceitar aquilo, mas que aquilo ali é real, mas que eu estou negando, que eu não estou querendo ver. Então, é bem por aí o processo. Que, inclusive, é muito pontual, né? Porque a gente constela um tema hoje, se for para constelar outro tema, tem que esperar pelo menos
um mês, 2, se for o tempo, né? Não tem, assim, muita receita de bolo para essa questão da regularidade, mas a constelação, ela é uma terapia breve. Então, se hoje, por exemplo, eu constelo o tema de relacionamento, daqui a um ano eu posso constelar relacionamento de novo. Porque eu preciso de tempo, né? Os movimentos da alma são lentos na vida da gente. Então, quantas vezes a gente não se vê, por exemplo, caindo no mesmo buraco, ou fazendo aquela coisa que a gente já tinha dito 1000 vezes pra gente que a gente não ia fazer mais daquele jeito. E a gente precisa ir, né? Ir observando com cautela, identificando no nosso tempo quais são as mudanças de vida de fato que a gente já consegue ir empreendendo, né? Porque o processo é autorresponsável. Você falou nessa fala aí, Isa, eu lembrei de uma que eu assisti, que a mãe morava nos Estados Unidos e veio para cá para o casamento do filho. E aí ela mandou o filho ir para esse lugar, né, que é onde tem um atendimento, e ele nem sabia que ele ia ser constelado. Então foi um momento assim que ela presenteou o filho, mas viu também o quanto ela era controladora, né? Ela nem explicou ao filho o que ele ia viver e ela simplesmente deu de presente de casamento a constelação. E aí no final da constelação, né? Depois que resolveu vários emaranhados e muito forte a relação com o dinheiro, porque a família tinha muito dinheiro, né? Só que o pai sempre foi muito tirano, autoritário. Então o pai, ele se relacionava muito bem com o dinheiro no sentido de prosperidade, mas ele era ausente, né? Tanto como marido, como pai, né? Dentro da família. Mas em relação a gerenciar as empresas, ele era magnífico. E aí já vinha um filho, quando ele veio fazer essa gestão da empresa, ele não sabia lidar com o dinheiro, né? Não sabia lidar com essa parte de gestão. E ele tudo dele era com muito amor, muita generosidade. Então ele não tinha a frieza, por exemplo, os pulsos firmes do pai. E aí no final apareceu, né? Teve uma representação que aí a gente não estava entendendo, né? Porque a gente nem conhecia a pessoa caiu de paraquedas e estava sendo constelado e aquela coisa assim, ele se meio constrangedor, né, para ele. E eu curiosa, né, querendo saber o que ia se desdobrar ali, né? E no final foi muito lindo, né, porque apareceu na frente dele uma pessoa, né? E uma pessoa pediu para entrar no campo. E aí foi justamente o casamento. Então, o casamento que estava marcado, né? Ele iria acontecer, mas dentro do sistema ele precisava soltar o velho, né? Soltar a responsabilidade para o novo chegar. E isso é um ensinamento assim que eu vejo o quanto apego, né? Às vezes a gente tem aquela determinada coisa que impede, né? Se a gente está segurando algo com as duas mãos, né? E segurando com tanta força, como é que o novo vai chegar, né? Como é que a gente precisa soltar? Se a gente não soltar, o novo não vai vir até a gente, né? Então, esses aprendizados da constelação é de uma vivência assim única, gente. Não é garota propaganda, não. É porque todas que eu assisti, eu aprendi muita coisa, sabe? Teve grande impacto para mim. Então, se vocês tiverem a oportunidade, né, de assistir, que vocês tenham essa experiência. E eu queria saber o que vocês têm mais a falar, né? Daqui a pouquinho a gente encerra às 9. Para não ficar também cansativo. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que vocês, né, quem se sentir à vontade e quiser falar um pouquinho antes da gente fazer esse fechamento, pode ligar o microfone ou escrever. Dani tá quietinha, Dani. Eu pensei que você ia falar. Cadê?
Então, Isa, fale suas considerações finais. Me diga o que você achou do Vozes, o que você pode falar para a gente aí, né, para fechar essa noite, que para mim foi incrível. Eu já te conhecia um pouquinho e agora que eu conheci mais, eu fico muito feliz. Muito bom, Dai. Quero agradecer o convite, né? Como eu falei desde o princípio, quando tu me mandaste a apresentação do projeto por escrito, eu li e ressoou muito para mim, né? Tanto que, assim, eu iniciei minha fala trazendo que o projeto tocava em várias Isadoras e, a depender, né, dos outros encontros que outras Isadoras fossem convocadas, a fala já seria outra, né? Porque hoje, por exemplo, essa coisa da constelação, ela está muito viva em mim, na minha vida, e acaba que é muito nela que meu trabalho está fundamentado. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no teu projeto conectado com esse diálogo e essa reflexão e essa produção, né, do conhecimento ou de estratégias e de iniciativas ligadas a minorias, eu vou lembrar muito da Isadora, que trabalhou com adolescentes em conflito com a lei e em políticas públicas, né? Então, assim, eu acho muito lindo ver que é um projeto que ele dá esse espaço para fala, para o compartilhamento e para interlocução, né? Como você tinha trazido, é algo transdisciplinar. Então, os saberes, eles se cruzam e dá lugar para tudo isso de acordo com as demandas, né? De acordo com as necessidades e com o que a gente tem para trabalhar. É muito rico. Achei muito especial, né? Ter vindo para cá e poder ter compartilhado tudo isso, porque acredito muito que, de fato, a nossa missão na Terra é o que de mais importante a gente tem, né, na vida da gente. Se a gente desceu até aqui é porque alguma coisa tinha para fazer, né? Não era para ficar sem fazer nada ou não sendo a gente. É isso. Então, agradecer, gente. Para quem não conhecia o projeto, ele acontece todas as quintas. Então, eu tento trazer profissionais de diversas áreas. Até vocês mesmos que queiram ser minha convidada, pode estar falando comigo. É um espaço aberto, tá bom? Que todos são bem-vindos, todos têm o que contribuir. E eu espero que, né, tenha feito sentido para vocês nossa conversa de hoje, nosso diálogo. E sigam a Isa, tá? No Instagram. Eu marquei ela nas postagens do Vozes para vocês saberem e mergulhar mais, né, nesse universo do que ela trata, do que ela aborda. Lá vocês vão ter, assim, uma diversidade muito grande, né? Porque 2 horas de diálogo parece muito, né? Mas para uma vida inteira, né? O conhecimento que ela tem é pouco, né? Então, através das redes sociais, a gente vai ali compartilhando aos pouquinhos, né? O que a gente está construindo dentro da nossa trajetória. Então, mais uma vez, imensamente grata, Isa, pelo aceite. Agradecer a todos vocês que estão aqui até essa hora nos ouvindo, tá? E obrigada e tenham uma boa noite. Eu espero que vocês voltem quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Então, Muito obrigada. Até, gente. Até.